Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Felipe Cromac de Barros Correia, sou aluno de História, licenciatura na Unirio e sou bolsista de iniciação científica Unirio de Filosofia, orientado pelo professor Marcelo Guimarães. O meu tema da minha iniciação científica é Necropolítica e Educação Brasileira. O que eu desejo apresentar hoje, muito além do tema das discussões sobre necropolítica já apresentadas no ano anterior, ou da educação brasileira conectado com a necropolítica, que foi o grande tema da minha pesquisa durante o semestre passado e este semestre, eu desejo demonstrar a necessidade e a essencialidade que é trabalharmos a decolonialidade. E qual é a importância da decolonialidade pensando na educação básica e em diálogos com Achille Mbembe e Foucault, pensando na necropolítica. Então, qual é a importância de pensarmos decolonialmente, de pensarmos as epistemologias decoloniais ao olharmos para as opressões da modernidade, que legitimam as mortes cotidianas em guerras, pela criação do inimigo fictício proporcionadas pela necropolítica, e como essa decolonialidade pode estar presente na educação brasileira. Então, o que eu desejo aqui é traçar esse caminho que eu fiz, tanto no meu trabalho de conclusão de curso de História, que eu já apresentei, que foi que pelo menos a primeira parte focou na trajetória da necropolítica, e também no meu projeto de mestrado, que ainda está sendo feito, né, e mostra também o caminho da decolonialidade, de onde surgiu, o que a influenciou, entre outras coisas. Enfim, isso aqui eu vou melhorar. Bom, a decolonialidade, ou por vezes chamadas de giro decolonial, é um movimento teórico e político de intenso empreendimento a fim de denunciar e resistir às dinâmicas diferentes das diferentes opressões perpetuadas desde o colonialismo, ou seja, desde 1492, com a colonização das Américas, que silenciam e subalternizam determinados corpos e saberes periféricos provenientes da América Latina. Desde seu surgimento, atrelado à formação do grupo Modernidade e Colonialidade, em 1998, constituído majoritariamente por intelectuais e ciências coloniais, a busca por novos olhares sobre a história, relegados ao ostracismo, é o foco desta renovação epistemológica que parte do sul global, por novos referenciais teóricos e metodológicos, mesmo que suas origens presentes nas ideias pós-coloniais sejam evidentes. A teoria decolonial é uma radicalização das ideias anticoloniais surgidas na segunda metade do século XX, a partir de novas perspectivas advindas da América Latina. Desse modo, questionando os limites do pensamento hegemônico, o decolonial parte de uma revisão epistemológica e política crítica que se associa das leituras dos intelectuais eurocentrados, em virtude de alcançar um olhar que não apenas não exclua a América Latina, mas também deriva deste locus enunciativo subalternizado. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, na década de 1950, começam a surgir pensamentos que não apenas lutam por liberdade e independência das colônias modernas da África e da Ásia, mas também analisam os efeitos das relações de hegemonia proporcionadas pelo colonialismo, ideias estas conceituadas como pós-coloniais. Para além de caracterizar um período após a descolonização, o pós-colonialismo é um movimento intelectual que se enquadra na dicotomia entre colonizador e colonizado, destacando os efeitos políticos, sociais e culturais das ações do colonizador. Entre os principais autores destas teorias anticoloniais temos Frantz Fanon, filósofo e psiquiatra da Martinica, que influenciou através de seus ideais processos de independência na África, a partir de sua discussão das formas coloniais de subjugar e excluir socialmente os corpos no seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas.
Além deste autor, podemos destacar as obras de Aimé Césaire, que fez o livro Discurso sobre o Colonialismo, Albert Memmi, em Retratos do Colonizado precedido do Retrato do Colonizador, e Edward Said, na sua icônica obra Orientalismo. Todavia, como mostra Luciana Balestrin, a Luciana Balestrin, Giro Decolonial, as diferenças entre os pós-coloniais e as epistemologias decoloniais estão na as diferenças entre os pós-coloniais e as epistemologias decoloniais estão na ausência de autores diaspóricos ou colonizados do sul global no pós-colonialismo. Em outras palavras, Grossfogel nos mostra que as teorias pós-coloniais voltavam-se para os subalternos, porém impedem sua participação, perpetuando assim uma linha de pensamento imperialista, a qual é incapaz de romper com o sistema eurocêntrico colonialista de mundo. Algo que as epistemologias decoloniais repudiam, visto que sua espinha dorsal é tratar da realidade das opressões coloniais ainda presente na América Latina, onde a fala subalterna foi silenciada por movimentos que insistiram em uma leitura hegemônica de mundo. Assim, o questionamento aos limites, a dicotomia colonizado-colonizador e a geopolítica do pós-colonialismo constituem a origem do pensamento decolonial. Somado a isso, outras ideias que influenciaram o surgimento das epistemologias decoloniais, ao enfatizarem e proliferarem o pós-colonialismo, vieram do grupo Subaltern Studies, criado, o grupo de estudos subalternos, criado na década de 1970 no sul asiático. Este grupo, formado por intelectuais como Partha Chatterjee, Dipesh Chakrabarty e Gayatri Spivak, provenientes do marxismo indiano, tinha a finalidade de investigar a historiografia eurocentrada colonial indiana. O conceito de subalterno de Antônio Gramsci foi apropriado pelo grupo por meio de um olhar marxista ao criticar os ideais pós-estruturalistas Foucault, Derrida e Deleuze, por exemplo, o que é evidenciado na problematização sobre a subalternidade de Gayatri Spivak em Pode o Subalterno Falar? Neste texto, a autora destaca a inviabilização e silenciamento produzidos por leituras eurocêntricas sobre o subalterno a estes indivíduos, ao mostrar que nenhuma resistência pode ser feita em nome do subalterno sem que ela esteja inserida no discurso hegemônico. Em suma, as teorias pós-coloniais do grupo de estudos subalternos estão vinculadas a um processo de historicização radical do locus de enunciação. Porém, a realidade cultural e política latino-americana e a crítica ao moderno colonialismo na América não estavam presentes nessas ideias pós-coloniais do sul asiático. Bom, enfim, nesse sentido, o debate pós-colonial abarca no Brasil a partir da década de 1980, com grande influência nas ciências sociais, por meio dos estudos culturais, multiculturais e da crítica literária pela tradução de textos de Paul Gilroy, Stuart Hall e Homi Bhabha. Assim, a diáspora africana, a globalização e a cultura foram temas essenciais para os processos coloniais modernos da realidade latino-americana. Desse modo, as origens da decolonialidade estão vinculadas à década de 1990, quando em 1992 é criado o Grupo Latino-Americano dos Estudos Subalternos, que buscava novas formas de pensar após o fim de regimes autoritários na América Latina e no momento de abertura para a redemocratização. Mesmo que influenciado pelo Grupo de Estudos Subalternos do Sul Asiático, essas novas epistemologias buscavam um locus próprio da América Latina, visto que para Walter Mignolo, semiólogo, participante do grupo latino-americano, a realidade na América deveria ser teorizada a partir de um locus de enunciação próprio, que criticasse suas relações de opressão com o ocidentalismo a fim de não apagar o imperialismo cultural, de não apagar a história da resistência e dominação do colonialismo feita na América Latina. Contudo,
Este imperialismo cultural, que não rompe com as epistemologias hegemônicas, crítica também feita pelo sociólogo Ramon Grossfogel, se torna um motivo para a dissolução do grupo. Todavia, em 1998, começa a ser estruturado o grupo Modernidade Colonialidade, através de encontros e seminários, em virtude de denunciar e enfrentar as estruturas opressoras coloniais de gênero, raça e classe que se perpetuam e se atualizam atualmente na América Latina. Esta resistência e procura por libertação por meio de conhecimentos subalternizados e silenciados pelas amarras eurocêntricas do colonialismo moderno caracteriza o que Nelson Maldonado Torres conceituou como giro decolonial. O grupo Modernidade e Colonialidade, para além das influências pós-coloniais e do grupo de estudo subalterno do sul asiático, agregou teorias anteriormente formuladas por seus integrantes, como a colonialidade do poder de Aníbal Quijano, como a colonialidade de poder do Aníbal Quijano. A colonialidade do poder é um conceito fundamental para o grupo Modernidade e Colonialidade. Formulado em 1989, se resume pela perpetuação das relações coloniais de dominação e exploração, mesmo após o fim do colonialismo, por meio da classificação racial. Posteriormente, autores como Walter Mignolo, Maria Lugones, aperfeiçoam o conceito de Quijano, podendo estender a colonialidade para o gênero, a subjetividade, o saber e o ser. A elaboração da colonialidade, surgida nas ciências sociais, inova ao considerar a raça como princípio estruturante das práticas surgidas nas ciências sociais, estruturante das práticas coloniais iniciadas em 1942, nas Américas que ainda se perpetuam e se atualizam. Ou seja, é através do racismo que é possível desumanizar e inferiorizar os corpos, saber e subjetividade. E é aí que a decolonialidade está totalmente vinculada à necropolítica, pois a decolonialidade parte do princípio, né, ou que existe que a colonialidade. A decolonialidade parte do princípio da resistência à colonialidade, que a colonialidade tem como estrutura o racismo, que permite a legitimação da morte de corpos sem valor através do racismo. Esse racismo que é base também dessa estrutura de guerra que mata os corpos, a necropolítica. Ou seja, é através do racismo que é possível desumanizar e inferiorizar os corpos, saberes e subjetividades. Logo, como mostra Luciana Balestrin, a decolonialidade propõe uma leitura de mundo a partir de uma renovação epistemológica que ultrapassa os limites do pensamento eurocêntrico, o qual não conseguiu enxergar as estruturas hierarquizantes e subalternizantes culturais, políticas e epistemológicas que perpetuam a colonialidade. A colonialidade é a face oculta da modernidade, intrínseca e indissociável, evidencia a impossibilidade da existência do sistema mundo capitalista sem a invenção das Américas. Ou seja, não existe a modernidade, o capitalismo, sem a necropolítica, sem a morte desses corpos periféricos que se tornam sem valor. Logo, talvez a decolonialidade seja a resposta para a vivência desses corpos. Vamos lá. Por fim, o que eu quero mostrar é que, de tudo que foi tratado na psicologia e desse balanço bibliográfico, o que mais impressiona é a presença majoritária de intelectuais das ciências sociais, da filosofia, dentro desse grupo Modernidade e Colonialidade. Então, a gente tem, e dentre os autores do grupo, temos Edgar Lander, que é sociólogo, Aníbal Quijano, que é sociólogo, Walter Mignolo, que é semiólogo, Ramon Grossfogel, sociólogo, Elon Astolo, Nelson Maldonado Torres, filósofo, Wallerstein, que é sociólogo, entre outros autores. Essa maior receptividade das ciências sociais, ela foi questionada, ela foi levada à questão. Essa maior receptividade das ciências sociais, ela foi colocada em questão no meu projeto de mestrado, pensando onde está a história na decolonialidade, ou como, na verdade, é apropriada as epistemologias decoloniais na história, pegando como grupo controle o ensino de história. Então, agora, a partir de todo esse arcabouço teórico levantado pela minha iniciação científica, eu parto para uma pesquisa de mestrado pensando como na história, né, da onde eu faço graduação, né, no meu caminho de graduação, como na história, dentro do ensino de história, os pesquisadores se apropriam dessas epistemologias decoloniais.
pensando se eles se apropriam por quais autores, quais pesquisadores, dentro do ensino de história, por ser essa área mais porosa, mais próxima da educação, e que possa, muitas vezes, conversar mais próxima da educação, que é essa área que conversa mais com outras disciplinas, ela seja uma área mais receptiva à decolonialidade, que nós vemos que não está presente com tanta força na história como está presente nas ciências sociais e na filosofia. Então, eu trago esses conhecimentos e essas questões para o meu projeto de mestrado, para continuar a pesquisar e aprofundar os meus conhecimentos sobre a decolonialidade, sobre a necropolítica e sobre a educação.